Parte 1. Abertura e sinopse. Nem tudo o que, na documentação medieval ou na divulgação histórica contemporânea, é chamado ordem ou milícia chegou a ser uma ordem militar plena no sentido em que esta série usa o termo. Entre as 5 grandes ordens com regra, convento e comendas, templo, hospital, Santiago, Avis e Cristo, e as construções modernas sem qualquer base documental medieval, existe um vasto território intermédio, pouco visitado pela divulgação histórica e por isso especialmente vulnerável à confusão. Confrarias armadas de cavaleiros, milícias concelhias urbanas, casas e tentativas institucionais que tiveram vida curta, mal documentada ou puramente marginal. Este 15º episódio dedica-se a esse território cinzento. Ao contrário dos episódios dedicados a instituições concretas, este é, deliberadamente, um episódio metodológico. O seu objetivo não é apenas transmitir factos sobre um conjunto de instituições menores, mas ensinar o público a reconhecer os limites do que pode ser afirmado com segurança e a resistir à tentação, como na divulgação histórica menos rigorosa, de transformar cada menção avulsa numa fonte medieval em uma ordem secreta ou uma instituição esquecida que a história teria, supostamente, silenciado. Para isso, este episódio recupera e aplica, com casos concretos e bem documentados, o critério de demarcação estabelecido no primeiro episódio desta série, o conjunto de 4 elementos, regra escrita aprovada por autoridade religiosa competente, votos monásticos formais, aprovação pontifícia e estrutura territorial permanente de comendas, que distingue uma ordem militar plena de outras formas de organização armada ou devocional medieval. Os casos aqui reunidos foram escolhidos por serem genuinamente bem documentados nas suas próprias categorias, precisamente para que o exercício de classificação não assente em lacunas de informação, mas na aplicação cuidadosa de um critério evidência real. Convém notar, desde já, que a escolha deliberada destes casos bem documentados distingue este episódio da generalidade dos episódios anteriores da série, que se debruçaram sobre instituições centrais e amplamente estudadas, e do episódio imediatamente anterior, dedicado a uma iniciativa régia de base documental. Este episódio ocupa, na arquitetura da série, uma posição própria. Nem a abundância documental das grandes ordens, nem a escassez quase absoluta da Ordem da Seta de São Sebastião, mas um território intermédio em que a documentação é, em muitos casos, genuinamente rica, e onde, precisamente por isso, o erro de classificação não resulta de falta de fontes, mas de uma aplicação descuidada dos critérios que distinguem uma categoria institucional de outra. A estrutura que se segue percorre, em primeiro lugar, o instrumental metodológico da série, o critério de demarcação e o sistema de 5 categorias classificativas, depois um estudo de caso aprofundado sobre a milícia concelhia mais bem documentada da Idade Média portuguesa, os besteiros do conto, em seguida um exame comparativo de como uma confraria de cavaleiros se transforma, ou não, em ordem militar plena, com exemplos de sucesso e de insucesso institucional, e, por fim, uma reflexão sobre as confrarias devocionais e assistenciais, sobre o lugar deste episódio na arquitetura da série e sobre o valor pedagógico de dizer, com honestidade, não sabemos. Parte 2. O critério de demarcação. O que faz de uma instituição uma ordem militar? Antes de examinar qualquer caso concreto, importa recordar com precisão o instrumento metodológico que esta série usa desde o seu primeiro episódio para decidir se uma determinada entidade histórica deve, ou não, ser tratada como uma ordem militar plena. Este critério não é uma invenção arbitrária desta produção, corresponde, na sua essência, aos elementos que a historiografia académica especializada em ordens religioso-militares identifica consistentemente como constitutivos do fenómeno, desde os estudos fundadores da disciplina até à investigação mais recente discutida nos sucessivos encontros sobre ordens militares promovidos em Palmela. O primeiro elemento é a existência de uma regra escrita, aprovada por autoridade religiosa competente, não qualquer código de comportamento informalmente seguido, mas um documento formal que regula a vida comunitária dos membros e que é objeto de reconhecimento canónico explícito. O segundo são os votos monásticos formais, pobreza, castidade, obediência, que transformam os membros em religiosos professos, e não em simples soldados contratados, milicianos concelhios ou membros de uma associação devocional leiga. O terceiro é a aprovação pontifícia, que situa a instituição no quadro jurídico canónico da Igreja Universal e lhe confere os privilégios, isenções e obrigações que definem o seu estatuto. O quarto é uma estrutura territorial permanente de comendas, que gera os recursos materiais necessários à sobrevivência económica e à missão militar e assistencial da instituição. Vale a pena recordar por que motivo este conjunto específico de 4 elementos, e não outro qualquer, foi adotado por esta série como critério de demarcação. Cada um destes elementos corresponde a uma dimensão distinta e necessária do fenómeno histórico das ordens militares. A regra fornece o quadro normativo de vida comunitária, os votos transformam um leigo armado num religioso, unindo as duas vocações, monástica e guerreira, que tornam as ordens militares uma criação tão singular da cristandade medieval. A aprovação pontifícia garante o reconhecimento jurídico canónico que distingue uma instituição da Igreja Universal de uma simples associação diocesana ou local, e a estrutura de comendas garante a sustentabilidade material de longo prazo, sem a qual nenhuma instituição, por mais bem fundamentada que esteja nos 3 planos anteriores, sobreviveria por mais do que uma geração.
É importante notar, por fim, que este critério não pretende desvalorizar as instituições que não o cumprem integralmente. Os episódios seguintes deste, dedicados aos besteiros do conto e a confrarias de cavaleiros, mostrarão precisamente o contrário. Instituições que não são ordens militares plenas podem, ainda assim, ser historicamente importantes, ricamente documentadas e dignas do mesmo rigor analítico que esta série dedica às 5 grandes ordens. O critério serve para classificar com precisão, não para hierarquizar a importância histórica relativa de cada tipo de instituição. Importa também distinguir este critério de demarcação de um critério puramente lexical, baseado na palavra usada pelas fontes para designar uma instituição. A documentação medieval e moderna emprega, com frequência, termos como ordem, milícia, confraria ou irmandade de forma pouco rigorosa, por vezes alternando-os para a mesma instituição ao longo de diferentes documentos, ou usando o termo ordem em sentidos mais latos do que o sentido técnico canónico que esta série adota, por exemplo, para designar genericamente qualquer associação organizada, religiosa ou civil. Por esta razão, a classificação correta de uma instituição não pode depender apenas do vocabulário que as fontes usam para a designar, depende, sempre, da análise do seu conteúdo institucional efetivo à luz dos 4 critérios aqui apresentados. Parte 3. As 5 categorias, um mapa para o território incerto. Complementarmente ao critério de demarcação, esta série classifica cada entidade histórica numa de 5 categorias, que funcionam como um mapa de orientação para o território incerto que este episódio explora. A primeira é a Ordem Militar Histórica, instituição com regra, votos, aprovação pontifícia e estrutura de comendas, documentada por fontes coevas, o Templo, o Hospital, Santiago, a Vize Cristo, já tratados em episódios próprios desta série. A segunda categoria é a Ordem Efêmera ou Projetada, uma iniciativa régia com alguma base documental, mas de vida curta ou nunca plenamente constituída segundo os 4 critérios, o caso já examinado nesta série da Seta de São Sebastião, dita da Frecha, no reinado de Dom Sebastião, é o exemplo paradigmático. A terceira é a Ordem Régia ou Honorífica de Cavalaria, uma distinção curial sem convento nem comendas, à maneira das ordens de cavalaria europeias tardo-medievais e modernas, que marca a transição entre o modelo religioso-militar e o modelo puramente honorífico. A quarta categoria, e a mais traiçoeira para a divulgação histórica menos cautelosa, é a tradição ou lenda historiográfica, uma alegada ordem atestada apenas por cronística tardia, sem qualquer fonte coeva dos acontecimentos que lhe são atribuídos. A quinta é a construção moderna, de natureza esotérica, associativa ou dinástica, uma entidade criada nos últimos 2 séculos, frequentemente reivindicando para si uma antiguidade medieval que a documentação não sustenta. Estas 5 categorias não pretendem esgotar exaustivamente todas as formas possíveis de organização social com alguma dimensão militar ou devocional na Idade Média portuguesa. A própria existência das milícias concelhias e das confrarias de cavaleiros examinadas neste episódio mostra que há, dentro e fora destas categorias, uma riqueza institucional que nenhum sistema classificativo simples consegue captar integralmente. O seu valor é, antes, instrumental, oferecem ao público um vocabulário preciso e operacional para discutir o estatuto histórico de qualquer entidade concreta, evitando o uso indiferenciado da palavra ordem para designar realidades institucionalmente muito distintas entre si, uma imprecisão terminológica que, por si só, já facilita boa parte da confusão que esta série pretende desfazer. Este episódio dedica-se, principalmente, ao território que fica fora da primeira categoria sem cair necessariamente nas restantes, confrarias e milícias que, sendo genuinamente medievais e genuinamente armadas, nunca preencheram os 4 critérios de uma ordem militar plena, e que a documentação coeva permite estudar com um grau de confiança muito superior ao das tradições tardias ou das construções modernas. São, por assim dizer, o oposto metodológico da Seta de São Sebastião. Não escasseiam as fontes, escasseia, isso sim, a tentação de lhes chamar ordens quando a própria documentação as descreve com outros termos. Parte 4. As milícias concelhias, forças armadas urbanas e a sua autonomia. O reino de Portugal medieval, à semelhança dos restantes reinos peninsulares em expansão territorial sobre fronteira islâmica, dependeu de forma decisiva, ao longo dos séculos XII e XIII, da capacidade militar dos próprios concelhos, as comunidades urbanas e rurais organizadas em torno de uma carta de foral, com autoridades próprias e obrigações de defesa coletiva. Os forais concedidos desde o século XII, como os de Coimbra, Lisboa ou Santarém em 1179, e mais tarde os de muitas outras vilas, regulavam não apenas direitos e isenções fiscais, mas também as obrigações militares dos vizinhos, a hoste municipal, convocada pelo apelido régio ou senhorial, e os corpos especializados que dela se foram progressivamente autonomizando. A organização militar concelhia portuguesa medieval comportava, segundo a investigação académica consultada para este episódio, diferentes categorias de combatentes, distinguidas sobretudo pelo tipo de armamento e pelo grau de especialização exigido, os cavaleiros vilãos, homens de maior posse que combatiam a cavalo e gozavam de isenções fiscais em troca dessa disponibilidade, a pionagem comum, recrutada de forma mais genérica entre a população masculina a PTA para o combate, e, destacando-se progressivamente desta última categoria, os corpos especializados de atiradores, primeiro com arco, depois,
de forma crescente a partir do século XIII, com besta, uma arma que exigia treino mais sistemático mas oferecia, em compensação, um poder de penetração muito superior, particularmente eficaz contra armaduras e em operações de cerco. Esta diversidade de categorias dentro da própria hoste municipal é, em si mesma, um lembrete útil para o exercício de demarcação que este episódio propõe. A complexidade organizativa de uma força armada, por maior que seja, não é, por si só, indício de natureza religiosa ou de proximidade institucional com uma ordem militar. Os concelhos portugueses desenvolveram, ao longo de séculos, hierarquias de comando, sistemas de privilégios diferenciados e estruturas de recrutamento sofisticadas, sem que nada disto implicasse qualquer aproximação ao modelo institucional canónico das ordens religioso-militares, que assenta, como se viu na parte 2, em fundamentos jurídico-eclesiásticos completamente distintos dos que regem uma força municipal. Estas hostes municipais eram, na sua essência, organizações civis com obrigações militares, e não instituições religiosas. Os seus membros não professavam votos, não viviam segundo uma regra monástica e não respondiam perante uma autoridade pontifícia, mas sim perante as autoridades do próprio concelho e, em última instância, perante o rei ou o senhor de quem o concelho dependia. É precisamente esta natureza civil e municipal que as distingue, de forma inequívoca quando se aplica o critério de demarcação, das ordens religioso-militares, ainda que partilhassem com estas o mesmo campo de batalha, e por vezes a mesma vizinhança geográfica, o que ajuda a explicar a confusão que por vezes se instala na divulgação histórica menos cautelosa. Dentro destas hostes municipais, foi-se progressivamente destacando, desde pelo menos o século XII, um corpo de combatentes com uma especialização técnica particular, os atiradores armados com besta, cuja eficácia militar levou as autoridades municipais a conceder-lhes privilégios específicos para garantir a sua permanência e disponibilidade. É este corpo, e a milícia formal em que viria a transformar-se, que constitui o estudo de caso central deste episódio, precisamente porque é, entre todas as forças armadas concelhias medievais portuguesas, a mais extensamente documentada e estudada pela historiografia académica. Parte 5. Os Besteiros do Conde, origem e primeira expansão. A milícia dos Besteiros do Conde constitui, segundo a investigação académica consultada para este episódio, em particular a dissertação de mestrado em Estudos Medievais de Leandro Ribeiro Ferreira, defendida na Faculdade de Letras da Universidade do Porto sob a orientação de Paula Pinto Costa e com orientação de Miguel Gomes Martins, uma das experiências de organização militar mais originais de toda a Idade Média peninsular. Antes da sua criação formal, já desde o século XII as autoridades concelhias de zonas de fronteira procuravam fixar, através de privilégios atrativos, homens com perícia no manejo da besta nos seus núcleos urbanos, forais como os de Sernancelho, Santarém, Lisboa e Coimbra documentam esta preocupação já no século XII. A milícia propriamente dita, com estatuto e organização próprios, distinta dos corpos de besteiros concelhios anteriores, foi criada por Dom Dinis em 1299, no contexto dos conflitos internos que opunham o monarca ao seu irmão, o infante Dom Afonso. Após o cerco de Porto Alegre, o rei agraciou os besteiros desta vila com privilégios específicos pela sua participação nesse confronto, num diploma que serviria de modelo, o chamado Modelo de Serpa, devido a outro diploma semelhante e quase contemporâneo, para a maioria das cartas de privilégios concedidas a besteiros do conde de outras localidades nos anos seguintes. Esta primeira fase de expansão, entre 1299 e 1322, concentrou-se quase exclusivamente na região situada a sul do Rio Tejo, Alcáçovas, Alcácer do Sal, Palmela, Moura, Almodóvar, e várias outras vilas alentejanas e do Ribatejo. A investigação académica propõe diversas explicações para esta concentração geográfica inicial, uma estratégia de reforço militar ao longo do eixo Porto Alegre-Elvas-Évora, particularmente exposto a uma eventual ofensiva vinda de Castela, uma menor implantação da grande nobreza territorial nesta região, que poderá ter facilitado a aceitação das novas normas régias, e a coincidência geográfica entre muitos destes primeiros contos e territórios sob jurisdição das ordens religioso-militares de Santiago, Avís e do Templo, que partilhavam com a coroa o interesse em melhorar a qualidade das forças municipais sob a sua jurisdição. Anteriormente à criação da milícia formal, a documentação consultada permite ainda reconstituir um estádio intermédio de organização, um arrolamento de besteiros disponíveis para o serviço régio, datável dos finais do século XIII e situado entre os rios Mondego e Tejo, que somava 338 atiradores distribuídos por localidades como Santarém, Leiria, Abrantes e Tomar. Nestes últimos três casos, sob responsabilidade direta da Ordem do Templo, que arrolava os seus próprios besteiros concelhios nos territórios sob a sua jurisdição. Este arrolamento, segundo a investigação académica consultada, antecede e é distinto da milícia dos besteiros do conde propriamente dita, que só seria criada uma geração depois e que adotaria, como já se referiu, uma geografia de implantação inicial claramente diferente, concentrada a sul e não entre o Mondego e o Tejo. O fenómeno dos besteiros concelhios não era, de resto, uma exclusividade portuguesa. A investigação académica consultada situou explicitamente num contexto peninsular mais amplo, comparável a experiências semelhantes noutros reinos ibéricos, ainda que a milícia dos besteiros do conde, na forma específica e relativamente centralizada que assumiu sob Dom Dinis e os seus sucessores,
seja identificada pela própria investigação como uma das soluções organizativas mais originais e eficazes de todo o panorama militar peninsular medieval. Esta originalidade reside, sobretudo, no grau de regulamentação centralizada que a coroa portuguesa lhe impôs, através de cartas estatutárias relativamente uniformizadas e de uma cadeia de comando hierarquizada, em contraste com soluções mais fragmentadas e localmente variáveis adotadas por outros reinos vizinhos para problemas militares semelhantes. Parte 6. Os besteiros do conto. Consolidação e organização. A expansão da milícia para o norte do território português começou em 1322, num momento de nova tensão dinástica, desta vez entre Dom Dinis e o próprio infante Dom Afonso, futuro Dom Afonso IV, quando os besteiros de Guimarães defenderam valorosamente a vila cercada pelo exército do infante. Em recompensa, o monarca concedeu-lhes uma carta de privilégios particularmente generosa, de forma inovadora face ao modelo de Serpa anterior, reunida num único diploma coerente, e não dispersa por vários documentos sucessivos. Este modelo de Guimarães viria a servir de base para a maioria das cartas de privilégios concedidas aos besteiros do conto ao longo do reinado seguinte. Sob Dom Afonso IV e Dom Pedro I, a milícia expandiu-se de forma muito significativa, com a criação de novos contos em cidades importantes como Lisboa, em 1325, logo no início do reinado de Dom Afonso IV, Coimbra, Santarém, Évora, Beja, Silves, Guarda e Viseu, entre muitas outras. Segundo as estimativas da investigação académica consultada, baseadas na análise sistemática dos diplomas estatutários sobreviventes, o contingente global de besteiros do conto, que dificilmente ultrapassaria os 450 homens no final do reinado de Dom Dinis, atingiria cerca de 1.300 combatentes durante o reinado de Dom Afonso IV e entre 1600 e 1700 sob Dom Pedro I. O crescimento prosseguiu nos reinados seguintes. Segundo a mesma investigação académica, baseada num rol de besteiros do conto datado de 1421 e integrado nas ordenações afonsinas, a milícia atingiria, nos inícios do século XV, cerca de 5.000 combatentes, distribuídos por cerca de 300 unidades de recrutamento espalhadas por praticamente todo o território do reino. Uma dimensão que confirma a sua importância central na organização militar portuguesa tardo-medieval, muito para além de uma simples curiosidade institucional menor. A organização interna da milícia assentava numa cadeia de comando própria e relativamente autónoma face aos restantes contingentes municipais. No topo, um anadel-mor do reino, nomeado pela coroa, em cada conto local, um anadel eleito ou nomeado entre os próprios besteiros, coadjuvado por oficiais subalternos, alferes, responsáveis pelo transporte do estandarte, mordomos, encarregados da gestão corrente, e porteiros. Esta estrutura de comando, segundo a investigação académica consultada, permitia à coroa exercer um grau de controle sobre a milícia que ultrapassava largamente o que conseguia exercer sobre a generalidade das forças concelhias comuns, ao mesmo tempo que preservava aos besteiros uma identidade corporativa distinta, com jurisdição própria sobre os seus próprios membros em matérias cíveis. O declínio da milícia, já fora do período cronológico nuclear estudado pela investigação consultada para este episódio, está associado à generalização das armas de fogo portáteis a partir de finais do século XV, que tornaram progressivamente obsoleta a vantagem tática da besta. Segundo referências historiográficas gerais sobre o tema, a extinção formal da milícia ocorreu por volta de 1498, já no reinado de Dom Manuel I, com a substituição dos besteiros do conto pelos chamados espingardeiros do conto, uma nova milícia concelhia, organizada segundo princípios semelhantes, mas armada com espingardas em vez de bestas. Importa notar que, segundo a investigação consultada, os dois corpos chegaram mesmo a coexistir durante algum tempo na fase final da existência dos besteiros do conto, participando ambos, por exemplo, no desastroso cerco de Tanger de 1437. Parte 7. Privilégios, deveres e estatuto social dos besteiros do conto. As cartas de privilégios concedidas aos besteiros do conto, segundo a investigação académica consultada, não eram meros documentos de favor régio, constituíam autênticos diplomas estatutários, que estabeleciam tanto benefícios como obrigações. Entre os privilégios mais significativos contavam-se a equiparação a cavaleiros vilãos em matéria de honra jurídica, a isenção do pagamento de diversos impostos concelhios, o direito a responder apenas perante o seu anadel, o oficial que comandava a milícia local, em questões cíveis, e o reconhecimento do estatuto de posado a partir de uma certa idade, à semelhança do que sucedia com os cavaleiros. Em contrapartida, os besteiros do conto estavam sujeitos a obrigações específicas e exigentes, o dever de possuir e manter armas de qualidade, a participação obrigatória em treinos regulares de tiro, realizados, segundo a investigação consultada, geralmente aos domingos, para não interferir com as atividades profissionais dos milicianos, e um elevado grau de prontidão para responder à convocação régia, incluindo em operações navais. O incumprimento destas obrigações, ou a manipulação fraudulenta dos processos de recrutamento, geraram ao longo dos séculos XIV e XV numerosos conflitos entre os besteiros, as autoridades concelhias e a coroa, amplamente documentados na correspondência régia analisada pela investigação académica. A investigação consultada documenta também, com algum detalhe, as exigências técnicas impostas a estes combatentes. Cada besteiro do conto devia possuir um número mínimo de munições, virutões,
manter a sua besta em condições operacionais e participar nos chamados tiros à barreira, exercícios de pontaria contra um alvo estático que visavam garantir um nível de proficiência constante. Esta exigência de treino regular e de manutenção de equipamento próprio distingue os besteiros do conto da generalidade da pionagem conselhia, mobilizada de forma mais genérica e sem requisitos técnicos equivalentes, e ajuda a explicar por que motivo a investigação militar mais recente os qualifica como uma força de elite dentro do conjunto da infantaria medieval portuguesa. Este conjunto de privilégios e deveres específicos conferia aos besteiros do conto um estatuto social claramente diferenciado da restante pionagem conselhia. A investigação académica nota, por exemplo, que muitos documentos da época identificam estes homens apenas pela designação besteiro, em vez de recorrerem à sua atividade profissional de origem, o que sugere uma forte identidade de grupo. Mas este estatuto privilegiado, por mais elevado que fosse dentro da hierarquia da infantaria conselhia, nunca correspondeu a qualquer forma de profissão religiosa, voto monástico ou integração numa estrutura eclesiástica, distinção que se manterá central na parte seguinte. A investigação académica consultada para este episódio documenta ainda, com particular detalhe para o reinado de Dom João I, um conjunto recorrente de abusos e irregularidades associados à gestão da milícia, homens que procuravam escusar-se ao regulamento por considerarem os encargos superiores aos benefícios, autoridades conselhias que tentavam manipular os processos de recrutamento em proveito próprio ou de terceiros, e anadés cuja autoridade era, por vezes, contestada localmente. Estes conflitos, longe de enfraquecerem o valor histórico do caso para este episódio, reforçam-no, mostram uma instituição inserida em relações de poder concretas, negociadas e por vezes disputadas entre a coroa, os conselhos e os próprios milicianos, precisamente o tipo de textura social e política que distingue uma instituição historicamente robusta de uma menção avulsa e descontextualizada. Parte 8. Porque os besteiros do conto não eram uma ordem militar, o teste aplicado. Tendo reunido a documentação sobre a milícia dos besteiros do conto, é possível agora aplicar-lhe, de forma explícita e sistemática, o critério de demarcação estabelecido na parte 2 deste episódio, exatamente o exercício que este episódio se propõe ensinar ao público a realizar por si próprio perante qualquer caso duvidoso futuro. Antes de o fazer, vale a pena recordar por que motivo este caso específico foi escolhido como exemplo central, precisamente porque reúne, em grau muito elevado, todos os elementos que tornam uma instituição medieval impressionante e digna de estudo, dimensão numérica considerável, organização hierárquica sofisticada, privilégios jurídicos significativos, identidade social distinta, longevidade de quase 2 séculos, sem que nenhum destes elementos, por si só ou em conjunto, a torne uma ordem militar. Regra escrita aprovada por autoridade religiosa competente, inexistente. Os besteiros do conto regiam-se por cartas de privilégios e por capítulos integrados nas ordenações régias, documentos de natureza administrativa e fiscal, emitidos pela coroa, sem qualquer aprovação eclesiástica e sem qualquer pretensão a constituir uma regra de vida religiosa. Votos monásticos formais, inexistentes. Os besteiros do conto eram, nas palavras da própria investigação académica consultada, homens casados, na sua maioria mesteirais urbanos que mantinham as suas atividades profissionais civis em paralelo com o serviço militar, a antítese exata do religioso professo, vinculado por votos de pobreza, castidade e obediência. Aprovação pontifícia, inexistente. Nenhuma das fontes consultadas para este episódio registra qualquer intervenção papal na Constituição, regulação ou reconhecimento da milícia dos besteiros do conto, que permanece, do início ao fim da sua existência, uma instituição inteiramente secular e municipal. Estrutura territorial permanente de comendas, inexistente. Os besteiros do conto não geriam património fundiário próprio nem beneficiavam de rendimentos de comendas, o seu sistema de remuneração assentava em estipêndios de campanha pagos diretamente pela coroa, e não numa rede de propriedades territoriais com administração autónoma. Parte 9. Um arquivo por resolver, o fural de Sernancelho e o problema da interpolação. Nem todos os elementos da documentação sobre milícias conselhias chegam até nós livres de controvérsia, e este episódio entende ser metodologicamente valioso apresentar, em vez de ocultar, um destes arquivos por resolver. O fural de Sernancelho, geralmente datado de 1124, é por vezes citado como uma das primeiras referências documentais a corpos de besteiros em território português, anterior em mais de 1 século e meio à criação formal da milícia dos besteiros do conto por Dom Dinis. Sucede que, segundo a investigação académica consultada para este episódio, que cita, a este respeito, a posição do investigador António Matos Reis, há razões para suspeitar que a referência aos besteiros constante deste fural possa não ser original ao diploma de 1124, mas antes uma interpolação posterior, inserida em alguma fase da transmissão manuscrita do texto. Esta é precisamente a sorte comum a muitos furais medievais portugueses, sobrevivem frequentemente através de cópias e confirmações posteriores, e não através do diploma original, o que cria uma janela de oportunidade para a introdução de cláusulas que refletem práticas de um período mais tardio do que a data nominal do documento. O problema da transmissão textual dos furais medievais é, em si mesmo, um tema bem estudado pela diplomática portuguesa, e não uma especificidade exclusiva do caso de Sernancelho.
Muitos forais primitivos do século XII só chegaram até à atualidade através de confirmações régias dos séculos XIII ou XIV, momento em que o texto original podia ser copiado com adições, atualizações de vocabulário jurídico, ou mesmo emendas substantivas destinadas a refletir direitos e práticas entretanto consolidados localmente, mas apresentados como se já constassem do diploma fundador. Distinguir, em casos individuais, o que é texto genuinamente primitivo do que a interpolação tardia exige um trabalho especializado de crítica textual e paleográfica que ultrapassa largamente o âmbito deste episódio, e que nem sempre, mesmo quando realizado por especialistas, produz uma conclusão definitiva e consensual. Casos como este recordam ainda por que motivo a investigação académica sobre milícias concelhias depende tão fortemente de fundos documentais municipais, câmaras, arquivos paroquiais, cartórios notariais locais, cuja exploração sistemática está, segundo a própria investigação consultada para este episódio, longe de esgotada para a generalidade do território português. Ao contrário das grandes ordens militares, cujos arquivos centrais permitiram já há muito reconstituições relativamente completas da sua história institucional, as milícias concelhias dependem de uma miríade de fundos documentais dispersos, de qualidade e estado de conservação muito variáveis, o que explica tanta riqueza excepcional do caso dos Besteiros do Conto, beneficiado por décadas de investigação dedicada, como a relativa escassez de estudos equivalentes sobre outras milícias. Concelhias menos centrais, que permanecem, ainda hoje, como autênticos arquivos por resolver à espera de investigadores dispostos a percorrer os fundos municipais onde a sua história poderá estar guardada. Parte 10. Das confrarias de cavaleiros às ordens plenas, o caso de Cáceres. Para compreender com clareza a fronteira entre uma confraria armada e uma ordem militar plena, é particularmente esclarecedor examinar um caso em que essa fronteira foi efetivamente cruzada com sucesso, precisamente porque permite observar, em detalhe documental, o que muda quando a transição ocorre. Um estudo académico consultado para este episódio, publicado na revista Adele e Mina e da autoria de Luís Filipe Oliveira, investigador da Universidade do Algarve, reconstitui com grande pormenor o processo fundacional da Ordem Militar de Santiago, e é particularmente útil para este efeito precisamente por descrever esse processo a partir do seu momento pré-institucional. Segundo este estudo, a Ordem de Santiago começou, em agosto de 1170, como uma confraria de cavaleiros criada em Cáceres sob o patrocínio do rei Dom Fernando II de Leão, uma associação de guerreiros leigos comprometidos com a defesa da fronteira e a luta contra os muçulmanos, mas sem regra própria nem reconhecimento eclesiástico formal. Nesta fase inicial, a confraria de Cáceres não se distinguia estruturalmente de várias outras agremiações peninsulares semelhantes, criadas na mesma época e com objetivos análogos. O estudo consultado nota ainda que a relação entre a confraria de Cáceres e a coroa leonesa, desde o seu primeiro momento, não diferia substancialmente da relação que outras confrarias contemporâneas mantinham com os respectivos patrocinadores régios, todas contavam com o auxílio da coroa, e todas se comprometiam, por juramento, a combater os muçulmanos e a defender as fronteiras dos reinos respectivos, unindo, no mesmo projeto, a vocação guerreira e a vocação religiosa. O que viria a distinguir Cáceres das restantes, segundo o mesmo estudo, não foi portanto a qualidade do patrocínio régio recebido, nem qualquer superioridade militar inicial, mas exclusivamente o ato eclesiástico de associação ao arcebispado de Compostela, examinado na parte seguinte. A transformação decisiva ocorreu em fevereiro de 1171, quando a confraria se associou ao arcebispo de Santiago de Compostela, num acordo que a colocou sob a sua proteção eclesiástica direta e que a transformou, segundo o estudo consultado, numa milícia religiosa. Os confrades passaram a ser recebidos como vassalos do apóstolo Santiago e nomeados freios, membros de uma ordem em formação. O reconhecimento pontifício seguiu-se pouco depois. Já em março de 1173 o Papa Alexandre III recebeu a milícia sob a sua proteção direta, consagrando-a como instituição da Igreja Universal, um processo que, segundo o mesmo estudo, foi facilitado pela decisão do Concílio de Sória, nesse mesmo ano, de admitir formalmente a profissão de freiros casados dentro da nova milícia, uma particularidade que distingue a Ordem de Santiago de outras ordens militares mais estritamente celibatárias. A instalação da nova milícia em território português, segundo o mesmo estudo, é praticamente contemporânea da sua fundação. Já em junho de 1172 Dom Afonso Henriques doou ao mestre da ordem a vila de Arruda, situada a norte de Lisboa, entregando-lhe 3 meses depois o castelo fronteiriço de Monsanto. No ano seguinte, o monarca confiou-lhe ainda a fortaleza de Abrantes, sobre a linha do Tejo, e, antes de 1175, os castelos de Almada e de Alcácer, que resguardavam o flanco sul de Lisboa. O estudo nota que esta política de doações combinava bens na retaguarda com castelos na fronteira, revelando uma estratégia régia deliberada, atrair os freiros de Santiago para a defesa do Tejo, sob crescente pressão almohada, ao mesmo tempo que se tentava esbater a ligação original da milícia ao rei de Leão, seu fundador. Parte 11. A consagração romana, o que transformou uma confraria em ordem. O caso de Santiago, tal como reconstituído pelo estudo académico consultado para este episódio, permite identificar com precisão o que distingue, na prática histórica documentada, uma confraria de cavaleiros de uma ordem militar plena. Não foi o juramento inicial dos confrades de Cáceres, nem o patrocínio régio de Dom Fernando II, que transformou a associação numa ordem. Foi a sucessão de 2 atos eclesiásticos específicos,
a associação ao arcebispado de Compostela em 1171 e a proteção pontifícia direta a partir de 1173, complementados pela aprovação de uma regra formal de vida que viria a admitir explicitamente a condição de freire casado. Esta cronologia é reveladora. Durante cerca de um ano, entre agosto de 1170 e fevereiro de 1171, a entidade de Cáceres foi exatamente o tipo de confraria armada que este episódio examina, um grupo de guerreiros com vocação militar e devocional, patrocinado pela coroa, mas sem nenhum dos 4 elementos que definem uma ordem militar plena. Só a partir da Associação Eclesiástica de 1171, e de forma mais completa ainda a partir do reconhecimento pontifício de 1173, é que a entidade adquire progressivamente os elementos em falta. A transição de confraria à ordem não foi, portanto, instantânea nem automática, foi um processo documentado, com datas e atos jurídicos precisos, que qualquer historiador pode reconstituir a partir das fontes, e que é exatamente o tipo de processo ausente, como se viu nos episódios anteriores desta série, no caso da chamada Ordem da Seta de São Sebastião. Vale ainda notar, segundo o mesmo estudo, que a instalação da Ordem de Santiago em território português ocorreu já nos tempos fundacionais da milícia, com doações régias de Dom Afonso Henriques a partir de junho de 1172, antes, portanto, do reconhecimento pontifício pleno de 1173, e que o ramo português só obteria autonomia administrativa face à sede de Euclés, em Castela, num processo de separação que se completaria apenas no início do século XIV. Esta cronologia longa e complexa é, em si mesma, mais um lembrete de como a institucionalização de uma ordem militar plena é tipicamente um processo gradual e bem documentado, e não um ato único e pontual. O próprio processo de separação do ramo português ilustra, aliás, mais uma faceta do critério de demarcação que merece registro, mesmo depois de plenamente constituída como ordem militar segundo os 4 critérios estabelecidos na parte 2, uma instituição deste tipo podia ainda atravessar reconfigurações jurisdicionais e administrativas profundas, neste caso, a transição de um mestrado peninsular único, sediado em Castela e com autoridade sobre os freiros de vários reinos, para mestrados provinciais autónomos, sujeitos cada um à vontade do respectivo monarca. Estas reconfigurações posteriores não alteram, contudo, o estatuto fundamental da instituição enquanto ordem militar plena, já assegurado desde o reconhecimento pontifício de 1173, afetam antes a sua estrutura de governo interno e a relação entre os diferentes ramos regionais de uma mesma ordem. Parte 12. As confrarias irmãs que não vingaram. O valor comparativo do caso de Santiago para este episódio não está apenas no seu sucesso institucional, mas também no facto de o estudo académico consultado o situar explicitamente num conjunto mais vasto de confrarias de cavaleiros peninsulares contemporâneas e de objetivos semelhantes, das quais a confraria de Cáceres foi apenas uma entre várias, e não a única candidata a uma eventual institucionalização plena. O mesmo estudo nomeia, citando investigação especializada sobre o fenómeno, as Irmandades de Belchite e de Monreal, no Reino de Aragão, e as Milícias de Ávila e de Toledo, em Castela, como agremiações do mesmo género geral, fundadas com propósitos análogos de defesa de fronteira e combate aos muçulmanos. A Confraria de Belchite, fundada em Aragão por volta de 1122, é particularmente instrutiva como termos de comparação. Tratava-se de uma associação de guerreiros e penitentes leigos, comprometida com a guerra contra o Islão e organizada em torno de uma fortaleza fronteiriça, com algum paralelismo estrutural com instituições monástico-militares orientais como o Templo, então em formação. Apesar deste arranque promissor e do patrocínio régio de que beneficiou, a Confraria de Belchite não computou o mesmo percurso de consagração eclesiástica plena que a Confraria de Cáceres computaria meio século depois, e a sua importância histórica esbateu-se progressivamente ao longo do século XII, sem que tenha deixado uma ordem militar autónoma e duradoura comparável a Santiago, Calatrava ou Avis. Ao contrário da Confraria de Cáceres, nenhuma destas outras agremiações alcançou uma trajetória institucional comparável à da futura Ordem de Santiago. Algumas foram absorvidas por instituições mais poderosas, outras perderam progressivamente importância e desapareceram da documentação sem que se possa reconstituir com precisão o momento ou as causas exatas do seu desaparecimento. O próprio estudo consultado menciona ainda o caso do Conde Rodrigo Álvares, colaborador próximo dos primeiros tempos da Confraria de Cáceres, que a abandonou em 1174 para fundar uma outra instituição militar, a de Monte Gaudio, no Reino de Aragão, uma iniciativa que, também ela, não alcançaria a dimensão nem a duração da Ordem de Santiago. Esta multiplicidade de tentativas institucionais malogradas, das quais Belchite, Monreal e as milícias de Ávila e Toledo são apenas os exemplos citados pelo estudo aqui consultado, sugere ainda uma reflexão mais ampla sobre a própria natureza do fenómeno das ordens militares na Península Ibérica do século XII, longe de surgirem como um plano institucional único e coordenado. As ordens militares peninsulares emergiram de um processo competitivo e por vezes caótico de iniciativas locais e regionais, em que cada confraria, irmandade ou milícia se debatia pelos mesmos recursos escassos, patrocínio régio, reconhecimento eclesiástico, terras de fronteira a colonizar e defender. Apenas um número relativamente reduzido destas iniciativas computaria o percurso até à condição de ordem militar plena. A maioria, como mostra este conjunto de casos, ficaria pelo caminho, sem que isso diminua o interesse histórico do fenómeno no seu conjunto. Parte 13. O caso português de sucesso,
Da milícia de Évora à Ordem de Avis. Portugal oferece o seu próprio exemplo, já tratado em episódio próprio desta série, de uma transição bem-sucedida de milícia conselhia à ordem militar plena, e vale a pena recordá-lo aqui, de forma breve, pelo seu valor comparativo direto com os casos examinados nas partes anteriores. Após a conquista de Évora em 1166, formou-se na cidade uma milícia de cavaleiros vocacionada para a defesa da nova fronteira sul do reino, num percurso institucional que, num primeiro momento, não se distinguia estruturalmente das milícias conselhias e confrarias de cavaleiros examinadas neste episódio. A transição desta milícia para uma ordem militar plena seguiu um percurso documentalmente reconhecível e comparável, nas suas linhas gerais, ao da confraria de Cáceres, filiação a uma estrutura religiosa de referência, neste caso, a adoção da regra cisterciense de Calatrava, em 1187, reconhecimento eclesiástico progressivo, e eventual transferência da sede para o Castelo de Avis, que lhe daria o nome definitivo a partir de 1211. É esta sucessão de atos formais e documentados, regra, filiação, reconhecimento, sede fixa, que distingue, também neste caso português, a milícia conselhia original da ordem militar plena em que viria a transformar-se. Note-se ainda que esta filiação cisterciense, partilhada por Avis com a sua ordem-mãe castelhana de Calatrava, ilustra um padrão mais geral, observável também noutras ordens peninsulares. A institucionalização plena de uma milícia ou confraria armada raramente ocorre de forma isolada ou espontânea, dependendo antes da articulação com uma estrutura eclesiástica já consolidada, seja a Sé Arquiepiscopal de Compostela, no caso de Santiago, seja a ordem cisterciense, através de Calatrava, no caso de Avis. Esta dependência estrutural de uma autoridade religiosa pré-existente é, em si mesma, mais uma manifestação prática dos critérios de demarcação estabelecidos na parte 2. A regra escrita e a aprovação pontifícia não nascem do nada, mas tipicamente da adoção, adaptação ou patrocínio de modelos institucionais já testados. A comparação entre os casos de Santiago e de Avis, por um lado, e os casos das confrarias irmãs não institucionalizadas e dos posteiros do conto, por outro, ilustra um ponto metodológico central para este episódio. A diferença entre uma milícia conselhia e uma ordem militar plena não reside na qualidade ou na eficácia militar dos combatentes envolvidos. Os posteiros do conto eram, segundo a investigação académica já citada, uma força de elite genuína, mas sim na existência, ou ausência, de um percurso formal de institucionalização eclesiástica, documentalmente reconstituível, que transforma uma associação armada leiga numa instituição religiosa com regra, votos, aprovação pontifícia e comendas. Vale ainda observar que o caso de Avis introduz uma variável adicional, ausente do caso de Santiago, a relação de subordinação inicial face a uma ordem mais estrangeira, Calatrava, que se manteria por várias gerações antes de a ordem portuguesa alcançar plena autonomia administrativa, num processo que só se computaria de forma definitiva já no século XV. Esta relação de dependência entre ordens militares de diferentes reinos peninsulares, frequentemente ligada à partilha de uma mesma regra monástica de origem cisterciense, é um padrão recorrente na história das ordens religioso-militares ibéricas, observável também, como se viu na parte 11, na relação entre o ramo português e o ramo castelhano da Ordem de Santiago, e mostra que mesmo ordens militares plenamente institucionalizadas, segundo os 4 critérios da parte 2, podiam manter, durante décadas, vínculos hierárquicos com instituições congêneres situadas além fronteiras. Parte 14. Confrarias devocionais e assistenciais, Irmandades, Misericórdias e a fronteira com o militar. Para além das milícias conselhias e das confrarias de cavaleiros examinadas nas partes anteriores, a sociedade portuguesa medieval conheceu uma terceira categoria de associação frequentemente confundida, na divulgação histórica menos cautelosa, com as ordens religioso-militares, as confrarias e irmandades devocionais de caráter essencialmente assistencial. Estas associações de fiéis, organizadas em torno de uma paróquia, de um mosteiro ou de um ofício, tinham como finalidade primária o culto a um santo padroeiro e o auxílio mútuo entre os seus membros, sepultamento, sufrágio de almas, assistência na doença e na pobreza, e não, de forma alguma, a atividade militar. Estas irmandades multiplicaram-se em Portugal desde os primeiros séculos da nacionalidade, intensificando-se a partir do século XII, frequentemente associadas a ordens religiosas estabelecidas, franciscana, dominicana, trinitária, que pelo seu carisma se dedicavam a socorrer os mais necessitados. Algumas mantinham hospitais e leprosarias, outras cuidavam da manutenção de pontes e caminhos em benefício de viajantes e peregrinos, quase todas geriam um pequeno património próprio, arrecadado das contribuições dos seus membros e de heranças, administrado por uma mesa provedora eleita entre os confrades. A estrutura interna típica de uma irmandade devocional medieval, segundo a documentação genérica sobre o fenómeno, incluía a eleição periódica de uma mesa provedora, responsável pela administração dos bens comuns e pela nomeação de um capelão, sacerdote contratado pela própria irmandade para ministrar os sacramentos, e não um religioso professo vinculado por votos à instituição. A irmandade mantinha tipicamente um altar ou capela dedicada ao seu santo padroeiro, por vezes partilhada com outras devoções dentro de uma igreja paroquial maior, e funcionava com considerável autonomia na gestão dos seus recursos, ainda que sujeita, em última instância,
a aprovação episcopal dos seus estatutos internos, uma aprovação de natureza muito distinta, note-se, da aprovação pontifícia formal que confere a uma ordem militar o seu estatuto de instituição da Igreja Universal. Entre as irmandades devocionais medievais portuguesas, distinguem-se ainda, tipicamente, as de caráter profissional ou corporativo, associadas a um mestre ou ofício específico, como orivos, sapateiros ou mercadores, das irmandades de base territorial, organizadas em torno de uma paróquia ou de um bairro, sem qualquer critério profissional de admissão. Esta diversidade tipológica, generosamente documentada pela história social portuguesa, viria a culminar, já no final do século XV, na criação de um modelo institucional novo e particularmente influente, as Misericórdias, fundadas a partir do reinado de Dom Manuel I com o objetivo específico de sistematizar, sob uma única estrutura, as 14 obras de misericórdia do catecismo cristão. As Misericórdias distinguiam-se, contudo, das irmandades e confrarias mais antigas pela sua natureza jurídica civil, e não pela presença de qualquer dimensão militar, confirmando, mais uma vez, que a vocação assistencial e caritativa de uma instituição medieval ou moderna não implica, por si só, qualquer proximidade categorial com as ordens religioso-militares que esta série estuda. É fundamental, para os propósitos deste episódio, sublinhar que esta dimensão assistencial e devocional, por mais relevante que fosse socialmente, não converte automaticamente uma confraria em algo aparentado com uma ordem militar, mesmo nos casos, que existiram, em que confrarias deste tipo prestavam algum auxílio a peregrinos em rotas potencialmente perigosas, ou colaboravam ocasionalmente em tarefas de defesa local. A aplicação do critério de demarcação da parte 2 a estas irmandades devocionais é, na maioria dos casos, ainda mais direta do que no caso das milícias concelhias. Faltam-lhes, tipicamente, 3 dos 4 elementos: regra militar específica, aprovação pontifícia enquanto instituição religioso-militar, e estrutura de comendas no sentido técnico em que esse termo já é usado para as ordens militares, restando apenas, em alguns casos, um certo grau de organização formal que partilham com qualquer associação devocional medieval bem estabelecida. Parte 15. Quando a caridade não é cavalaria, os limites do termos confraria armada. A expressão confraria armada, usada ao longo deste episódio, merece um esclarecimento terminológico final, precisamente para evitar que se torne, ela própria, fonte de uma nova confusão classificativa. O termo não designa uma categoria jurídica medieval reconhecida, mas sim uma designação analítica usada por esta série para descrever associações de cavaleiros leigos, com algum compromisso devocional e militar formalizado por juramento ou estatuto, mas sem o percurso completo de institucionalização eclesiástica que as transformaria em ordens militares plenas. Exatamente o tipo de entidade exemplificado pela Confraria de Cáceres antes de 1171, ou pelas Confrarias Irmãs de Belchite, Montreal, Ávila e Toledo que nunca completaram esse percurso. É importante não confundir esta categoria analítica com as irmandades devocionais e assistenciais examinadas na parte 14, que raramente tinham qualquer vocação militar formal, nem com as milícias concelhias examinadas nas partes 4 ou 9, que eram instituições inteiramente civis e municipais, sem o compromisso devocional formalizado por juramento que caracteriza uma confraria de cavaleiros no sentido aqui empregado. As fronteiras entre estas três categorias, confraria de cavaleiros, milícia concelhia, irmandade devocional, nem sempre são absolutamente nítidas na documentação medieval, que por vezes usa a terminologia sobreposta ou ambígua para designar realidades distintas, mas a aplicação cuidadosa do critério de demarcação da parte 2, caso a caso, permite normalmente situar cada entidade concreta na categoria que melhor corresponde à evidência disponível. Esta cautela terminológica é tanto mais necessária quanto a própria palavra confraria era usada, na documentação medieval ibérica, num espectro muito amplo de realidades, desde associações puramente devocionais e assistenciais, sem qualquer dimensão armada, até agremiações de cavaleiros com vocação militar explícita e juramento de combate, como a de Cáceres examinada na parte 10. O termo, por si só, não permite inferir a natureza exata da instituição que designa. É necessário, em cada caso, examinar o conteúdo concreto dos estatutos, juramentos ou privilégios documentados, e não apenas o rótulo genérico que a fonte lhe atribui. Esta é, aliás, mais uma manifestação do princípio metodológico central deste episódio. Os nomes que as fontes usam para designar instituições não substituem a análise do seu conteúdo institucional efetivo. Parte 16. O teste em direto. Como avaliar uma menção avulsa. Tendo percorrido os estudos de caso das partes anteriores, este episódio propõe agora sintetizar, num pequeno protocolo prático, o procedimento que qualquer pessoa interessada em história das ordens militares pode aplicar perante uma menção avulsa a uma alegada ordem encontrada num sítio da internet, num livro de divulgação ou mesmo numa conversa informal. Primeiro passo. Identificar a fonte da afirmação. Se a única fonte for um sítio de internet contemporâneo, uma obra de ficção, ou uma tradição oral sem referência documental, a afirmação deve ser tratada, à partida, com o mais alto grau de cautela, independentemente de quão detalhada ou convincente pareça a narrativa. 2. Segundo passo. Procurar documentação coeva dos próprios acontecimentos atribuídos à alegada instituição, não cronística posterior, nem paráfrases de paráfrases, mas diplomas, bulas,
regras ou outra documentação produzida no período em que a instituição supostamente existiu. 3. Terceiro passo. Aplicar, à evidência reunida, os 4 critérios da parte 2 deste episódio: regra, votos, aprovação pontifícia, comendas. Verificar quantos destes critérios são suportados por documentação coeva genuína, e quantos permanecem por confirmar. 4. Quarto passo. Classificar a entidade, com honestidade, numa das 5 categorias da parte 3, e aceitar que, em alguns casos, a classificação correta será: não há evidência suficiente para classificar, o que constitui, em si mesmo, uma conclusão legítima e cientificamente respeitável, preferível a qualquer afirmação categórica não suportada pelos factos disponíveis. 5. Quinto passo. Frequentemente esquecido. Verificar se a fonte que apresenta a alegação tem algum interesse direto em que a entidade seja reconhecida como antiga, legítima ou historicamente contínua, como sucede tipicamente com entidades associativas contemporâneas que adotam nomes históricos, examinadas em episódio anterior desta série a propósito da Ordem da Seta de São Sebastião. Um interesse identificável não prova, por si só, que a alegação seja falsa, mas justifica um escrutínio adicional, e em particular a procura de fontes independentes que não partilhem esse mesmo interesse. Parte 17. Porque a honestidade epistémica é o conteúdo deste episódio. Este episódio assume, deliberadamente, uma estrutura distinta da maioria dos episódios desta série. Em vez de narrar a história de uma instituição concreta do início ao fim, dedica grande parte do seu espaço a explicar como se avalia a evidência sobre instituições incertas. Esta opção editorial reflete uma convicção central da produção: ser honesto sobre os limites do conhecimento histórico não enfraquece a narrativa, antes lhe confere a autoridade que distingue a história rigorosa da ficção apresentada como história. Há uma tentação recorrente na divulgação histórica popular, sobretudo quando se trata de temas com apelo romântico como ordens militares, cavaleiros e relíquias, a tentação de preencher os silêncios documentais com narrativa, transformando uma menção avulsa numa fonte medieval em prova de uma instituição secreta, perdida ou suprimida. Esta tentação é compreensível do ponto de vista narrativo: o mistério vende melhor do que a incerteza reconhecida. Mas é precisamente o oposto do que este episódio defende: que existe um prazer genuíno, e uma satisfação intelectual genuína, no mistério honesto, no reconhecimento de que nem todo o enigma documental tem solução, e de que essa ausência de solução, quando devidamente explicada, é mais interessante e mais respeitoso do público do que uma resposta inventada. Esta postura tem ainda uma vantagem adicional, frequentemente subestimada: protege a credibilidade de longo prazo de qualquer projeto de divulgação histórica. Uma série que afirma categoricamente a existência de instituições mal documentadas corre o risco de ver essas afirmações desmentidas por investigação posterior, ou contestadas por especialistas, com o consequente desgaste de confiança junto do público. Uma série que assinala com transparência os seus próprios limites de certeza, pelo contrário, constrói uma relação de confiança mais duradoura. O público aprende a distinguir, nas suas próprias afirmações, entre o que está bem estabelecido e o que permanece em aberto, e essa capacidade de distinção, uma vez adquirida, transfere-se para a avaliação de qualquer outra fonte histórica que o público venha a encontrar fora desta série. Há, por fim, uma dimensão ética nesta opção editorial que merece ser explicitada. Tratar com o mesmo rigor analítico as grandes ordens militares e as suas vizinhas menos institucionalizadas, em vez de tratar estas últimas como meras curiosidades menores, indignas de um exame metodológico cuidado, é uma forma de respeito pela complexidade real do passado. As pessoas que viveram a vida de besteiros do conto, de freiros da confraria de Cáceres antes de 1171, ou de confrades de uma irmandade devocional medieval, não eram personagens secundárias de uma história que só interessa pelas suas instituições mais grandiosas, foram protagonistas de formas de organização social genuínas, cuja diversidade institucional é, em si mesma, parte do que torna a Idade Média portuguesa um objeto de estudo historicamente rico, e não apenas um pano de fundo para a glória das 5 grandes ordens. Os casos examinados ao longo deste episódio, os besteiros do conto, a controvérsia sobre o foral de Sernancelho, as confrarias Irmãs de Santiago que não vingaram, foram escolhidos precisamente por ilustrarem este espectro de honestidade epistémica, desde casos muito bem documentados em que a classificação é segura e inequívoca, até casos genuinamente controversos em que a própria historiografia especializada reconhece a incerteza. Aprender a distinguir uns dos outros é, para esta série, tão importante como aprender a história factual de cada uma das grandes ordens militares que lhe deram o nome. Parte 18. Este episódio como filtro, preparando o público para os episódios seguintes. Este episódio cumpre, na arquitetura desta série, uma função deliberadamente preparatória. Os episódios seguintes regressam ao território das alegadas ordens com base documental ainda mais frágil do que a da Seta de São Sebastião, casos em que a distância entre a tradição popularmente repetida e a documentação coeva genuína é ainda maior, e em que o risco de confusão entre a instituição histórica e construção lendária ou moderna é, por isso, proporcionalmente mais elevado. O protocolo de avaliação apresentado na parte 16, e o vocabulário classificativo das 5 categorias apresentado na parte 3, não são, por isso, um exercício académico isolado, são um instrumental crítico que o público precisa de ter interiorizado antes de avançar para esses episódios seguintes,
precisamente para que possa acompanhar criticamente as conclusões desta produção, em vez de as aceitar passivamente. Um público que compreendeu por que motivo os besteiros do conto, apesar de serem genuinamente medievais, genuinamente armados e genuinamente bem documentados, não são uma ordem militar, estará em muito melhor posição para avaliar criticamente alegações sobre entidades muito menos documentadas. Há ainda uma segunda função, menos óbvia, que este episódio cumpre na arquitetura da série, a de calibrar as expectativas do público quanto ao tipo de conclusão que esta produção está disposta a apresentar. Depois deste episódio, dificilmente um ouvinte ou leitor atento esperará que os episódios seguintes, sobre instituições com base documental ainda mais frágil, ofereçam respostas categóricas e definitivas onde a documentação simplesmente não as permite. Esta calibração de expectativas é, em si mesma, uma forma de respeito pelo público, prepara-o para apreciar a complexidade real da investigação histórica, em vez de o deixar surpreendido, ou desiludido, quando um episódio futuro concluir que não é possível confirmar, em vez de ficou provado que. Esta função de filtro metodológico é, na perspectiva desta produção, mais valiosa do que qualquer conteúdo narrativo adicional que este episódio pudesse ter incluído. Uma série sobre ordens militares que apenas narrasse casos bem documentados, sem nunca explicitar como se distingue o documentado do tradicional, estaria a transmitir ao seu público uma falsa sensação de que toda a história das ordens militares é igualmente sólida, quando, na realidade, como os episódios desta série têm vindo a mostrar, a solidez documental varia enormemente de caso para caso, e essa variação é, ela própria, parte essencial do que é para aprender. Por fim, este episódio convida o público a aplicar o mesmo rigor metodológico não apenas aos episódios futuros desta série, mas a qualquer conteúdo histórico que encontre noutros contextos, livros de divulgação, documentários, sítios da internet dedicados ao património português, ou mesmo placas informativas em monumentos e museus. O critério de demarcação e o protocolo de avaliação apresentados neste episódio não são propriedade exclusiva desta produção, são, na sua essência, princípios elementares de crítica histórica que qualquer pessoa interessada em história pode e deve interiorizar, aplicando-os de forma consistente, independentemente da fonte de onde provém a afirmação que está a avaliar. Parte 19. Nota metodológica e transparência de fontes. Em coerência com o princípio editorial desta série, esta parte explicita quais elementos da investigação para este episódio foram confirmados por consulta direta de fontes académicas, e quais permanecem dependentes de fontes secundárias ou de bibliografia ainda não diretamente verificada. Foram consultados diretamente, nesta sessão de investigação, a dissertação de mestrado de Leandro Ribeiro Ferreira sobre os besteiros do conto, incluindo o seu extenso estado da arte historiográfico, o estudo académico de Luís Filipe Oliveira sobre a fundação da Ordem de Santiago, publicado na revista Adelimina, e diversa documentação patrimonial e bibliográfica sobre os encontros sobre ordens militares promovidos em Palmela, que confirma a existência, o âmbito temático e a coordenação científica desta série de congressos académicos especializados, referida nas fontes de partida deste episódio. Não foi possível, nesta sessão de investigação, consultar diretamente a obra de José Matoso, Identificação de um País, Ensaio sobre as Origens de Portugal, de 1096 a 1325, publicada em 1985, obra de referência incontornável sobre a sociedade e as instituições medievais portuguesas, expressamente indicada como fonte de partida para este episódio. A sua existência, âmbito e principais teses sobre a formação dos conselhos portugueses foram confirmados através de múltiplas referências bibliográficas que a citam e discutem, mas este episódio não cita diretamente nenhuma passagem nem número de página dessa obra, precisamente por não ter sido possível a sua consulta direta e integral dentro do tempo de investigação disponível. A maior parte das publicações específicas de Miguel Gomes Martins sobre os besteiros do conto, autor identificado pela investigação académica consultada como o historiador que mais contribuiu para o conhecimento desta milícia, foi conhecida apenas através da extensa revisão historiográfica incluída na dissertação de Leandro Ribeiro Ferreira, e não por consulta direta dos artigos originais de Martins. As afirmações deste episódio sobre o conteúdo dessas publicações específicas devem, por isso, ser entendidas como mediadas por essa fonte secundária, devidamente identificada. Esta transparência sobre os diferentes graus de consulta direta não diminui o rigor deste episódio, pelo contrário, parte do mesmo compromisso metodológico que todo o episódio defende, a honestidade sobre os limites do que se sabe, e sobre como se sabe o que se sabe, é condição de credibilidade, não obstáculo a ela. Importa ainda assinalar uma limitação adicional, de natureza diferente das anteriores. Este episódio não pretende ser um levantamento exaustivo de todas as milícias, concelhias e confrarias armadas que existiram em território português ao longo da Idade Média, um objetivo que exigiria um trabalho de investigação arquivística de muitos anos, percorrendo os arquivos municipais de centenas de concelhos portugueses, tarefa que a própria investigação académica consultada reconhece como ainda por realizar de forma sistemática mesmo para o caso, já tão estudado, dos besteiros do conto. O que este episódio oferece é, antes, um conjunto selecionado de casos suficientemente bem documentados para sustentar o exercício metodológico que constitui o seu objetivo central, o de ensinar a aplicar, com rigor, o critério de demarcação desta série a qualquer caso concreto que o público venha a encontrar no futuro, dentro ou fora desta produção. Finalmente,
Este episódio reconhece que a comparação entre o caso português dos Besteiros do Conto e o caso ibérico mais amplo da Confraria de Cáceres foi construída a partir de duas investigações académicas independentes, com objetos, metodologias e tradições historiográficas distintas, a história militar portuguesa, por um lado, e a história das ordens religioso-militares peninsulares, por outro. Esta opção foi deliberada, por se entender que o valor pedagógico do contraste entre os dois casos justifica a articulação entre tradições de investigação que raramente são postas em diálogo direto numa mesma obra de divulgação, mas implica também que este episódio não pretenda oferecer uma síntese exaustiva de nenhuma das duas tradições historiográficas em si mesmas, remetendo o público interessado em aprofundar cada uma delas para a bibliografia especializada citada nas referências finais. Parte 20, síntese final e graus de certeza. Em síntese, este episódio estabeleceu, com elevado grau de confiança, que a milícia dos Besteiros do Conto, criada por Dom Dinis em 1299 e ativa até cerca de 1498, foi uma força conselhia de grande importância militar e social, mas categoricamente distinta de uma ordem religioso-militar, por não cumprir nenhum dos 4 critérios de demarcação estabelecidos no primeiro episódio desta série. Estabeleceu igualmente, com o mesmo grau de confiança, que a transição de confraria de cavaleiros à ordem militar plena, exemplificada pelo caso da Confraria de Cáceres, que se tornaria a Ordem de Santiago, é um processo documentalmente reconstituível, assente em atos eclesiásticos precisos e datáveis, e não um simples efeito da passagem do tempo ou do prestígio acumulado por uma associação armada. Em contrapartida, este episódio reconheceu explicitamente os limites do que pôde confirmar. A autenticidade da referência aos besteiros no Foral de Sernancelho de 1124 permanece controversa na própria historiografia especializada. O conteúdo exato de parte da investigação de Miguel Gomes Martins foi conhecido apenas por via secundária, e a obra de referência de José Matoso sobre a sociedade medieval portuguesa, indicada como fonte de partida, não pôde ser diretamente consultada dentro do tempo disponível, sendo a sua relevância para este episódio reconhecida sem que lhe sejam atribuídas citações específicas. Este episódio confirmou ainda, através do exame comparativo das partes 10 a 13, que a transição entre confraria armada e ordem militar plena segue, nos casos historicamente documentados, um padrão reconhecível, filiação a uma estrutura eclesiástica já consolidada, seguida de reconhecimento pontifício formal, seguida da consolidação de uma rede territorial de comendas. Onde este padrão se completa, como em Santiago e em Avis, obtém-se uma ordem militar plena, duradoura e historicamente influente. Onde o padrão fica incompleto, como nas confrarias de Belchite, Montreal, ou nas milícias de Ávila e de Toledo, obtém-se uma instituição que desaparece progressivamente da documentação, sem que isso implique qualquer mistério ou supressão deliberada, apenas o resultado natural de uma institucionalização que não se completou. Mais do que qualquer conclusão factual isolada, a síntese mais importante deste episódio é metodológica, a distinção entre uma ordem militar plena e as suas vizinhas institucionais, milícias conselhias, confrarias de cavaleiros, irmandades devocionais, não é uma questão de grau de documentação, de importância histórica ou de fascínio narrativo, mas de presença ou ausência de um percurso formal e documentável de institucionalização eclesiástica. Aplicar esta distinção com rigor, mesmo quando ela contraria narrativas populares mais simples ou mais sedutoras, é o que torna esta série, e a disciplina histórica em geral, dignas de confiança. Fica, por fim, uma nota de balanço sobre o próprio exercício de produção deste episódio, ao contrário de outros episódios desta série, em que a dificuldade principal era reunir e organizar uma quantidade vasta de informação bem estabelecida sobre uma única instituição. A dificuldade principal deste episódio foi outra, a de resistir à tentação de simplificar excessivamente um território historiográfico genuinamente complexo, em que diferentes tipos de associação medieval se sobrepõem. Parcialmente nas suas funções sociais, ainda que permaneçam nitidamente distintos quando avaliados pelo critério jurídico-institucional que esta série adota. Espera-se que esta resistência à simplificação excessiva seja, ela própria, parte do valor que este episódio oferece ao seu público. O público que acompanhar os próximos episódios desta série levará consigo, espera-se, 3 instrumentos concretos adquiridos neste episódio, o vocabulário preciso das 5 categorias classificativas, o protocolo de avaliação em 5 passos apresentado na parte 16, e, talvez mais importante do que ambos, a disposição para aceitar, sem desconforto, que uma resposta honesta de incerteza vale mais do que uma resposta inventada de certeza. É com esta disposição que esta série prossegue, no próximo episódio, para território historiográfico ainda mais exigente.